Fala galera, Isabela Paris na área. Hoje eu trago para vocês a resenha de Sem Coração, da Marissa Meyer. Bora lá? Esse livro aqui, ele foi lançado pela Roku em 2018 e só agora eu tive a oportunidade de ler. Então eu li aqui por e-book, por isso que eu tô mostrando no Kindle para vocês. E ele vai contar pra gente a história da Rainha de Copas, mas antes dela se transformar na Rainha de Copas. Então, a gente já sabe o final dessa história aqui, mas o interessante desse livro é a gente poder entender como que essa personagem chegou até lá. O que a Marissa faz é dar vida e complementar o trabalho do Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas. Então aqui nesse livro a gente vai ter os personagens de Alice, como o Chapeleiro Maluco, o Coelho Branco, o Gato do Sorrisão, né? E a gente vai ter a Catherine, que é a nossa, lá no futuro, Rainha de Copas. Esse livro é interessantíssimo porque ele mostra pra gente a construção de como uma pessoa chega a ser o que ela é, né? E aqui, se a gente está falando da Rainha de Copas, a gente já está falando de uma vilã, né? Então, a vilã, ela se construindo, ela se transformando em uma vilã. Não que seja justificativa, mas é muito interessante a gente ver que nada é por acaso, né? Então, assim, o que a Marissa faz é construir esse background e mostrar pra gente por que a Rainha de Copas virou essa louca que fica mandando aí a torta e direita cortar as cabeças das pessoas, né? E ele é um livro que ele é bem levezinho, assim. Ele é um livro que, se você cavucar, ele dá muitos ganchos para que você se aprofunde e discuta temas importantes. Ele aborda temas importantes, mas dentro de uma superficialidade. Então, assim, sabe aquela leitura para quando você tá cansado, quando você vem de uma ressaca literária, ou então quando você só quer ali passar o tempo? Vale a pena. Um ponto negativo que eu achei desse livro foi o Insta-Love. Então, assim, me agonia demais, porque a gente vê ali que a Catherine, né, ela se apaixona instantaneamente pelos Jest. Bom, deixa eu voltar um pouquinho aqui, contar a história do início. Então, o livro começa contando a história da Catherine, que ela é ali uma donzela, uma jovem moça que está ali naquela fase de definir o seu futuro. E como uma moça da realeza, qual é o futuro de toda mulher? Ter um belo casamento, não é mesmo? Mas não é o que Catherine quer para a vida dela. A Catherine, ela é filha de marquês, mas o sonho da vida dela é poder se dedicar aos doces. Ela é uma ótima confeiteira, ela tem maravilhosos planos, né? Então cozinha muito bem, encanta todo mundo com seus doces e ela quer fazer uma padaria. Ela quer fazer uma loja onde ela possa vender os seus doces. Mas, obviamente, que a sua família é contra, até porque Catherine caiu nas graças do nosso rei. Então, ao que tudo indica, ela será a nossa próxima rainha. E o reino inteiro espera que ela seja coroada como a rainha do castelo. Todo mundo tá feliz com isso, menos quem? A Catherine, que não gosta do rei, não tá nem aí pro rei, acha o rei um bobo, um idiota, enfim, não tem nenhum vínculo com o rei, mas caiu nas graças deles e tá vendo ali que não tem muito como fugir das obrigações e vai ter que acabar casando com o rei. E o rei, ele promove alguns bailes na corte, né? E dentro de um desses bailes, quando ela percebe que o rei vai pedir a mão dela, ela dá um jeito de, dar uma fugida ali. E nisso ela conhece o novo bobo da corte, o Jest, que é um forasteiro, chegou, é uma pessoa diferente, encantadora, né? E aí que vem a parte que me agonia, que é o Insta-Love.
falaram oi um pro outro, pronto, já é o amor da minha vida. Isso eu achei que a autora deixou a desejar. Então ela poderia ter desenvolvido mais essa coisa do romance entre eles, até porque é um romance que, apesar de ser assim, oh meu Deus, eu vou dar minha vida por você, fica uma coisa vai e não vai, sabe? Chove no molho. Mas o romance nesse livro, ele não é o principal. Apesar da gente achar que sim, ele não é o principal. O que esse livro traz pra gente, a construção que ele faz é muito rica em outros sentidos, né? Então, a questão dos reinos, né? O reino de copas, o reino de xadrez. Tem um trecho do livro que ele é uma página, assim, mas que eu achei genial, que é comentando sobre o reino de xadrez, um tabuleiro de xadrez, mas que na história existem as pessoas, elas se gladeiam e tudo mais, tem a rainha branca, tem a rainha preta e tal. E aí o que acontece ali tem uma descrição política dessa polarização. Então, dois lados que estão o tempo inteiro guerreando numa guerra que não tem fim. Gente, viver no momento político que a gente vive atualmente, não tem como ler aquela descrição e não se sentir mexida. Assim, e assim, é isso, sabe? Então, assim, tem pequenas pérolas, assim, e pequenas coisas que podem ser abordadas e aprofundadas. Como eu disse antes, o livro, ele é raso, ele não se aprofunda em muitas coisas. O romance, ele é xoxo, mas nem por isso o livro é ruim. Pelo contrário, é uma leitura que eu indico quando você quiser descansar, ou então se você é fanfic, se você é apaixonado aí por Alice no País das Maravilhas, por essas fábulas, esses contos de fadas, eu acho genial. Eu me vi discutindo esse livro com adolescentes de 12, 13 anos, sabe? Eu acho que valia a pena. Mas independente, assim, você sendo adulto, talvez valha a pena você dar uma chance aí para Sem Coração. Quando eu li esse livro, eu me lembrei muito, não teve como não me lembrar de Malévola, né? Porque é quando a gente também vê esse outro lado da história, a construção de como um vilão, como as pessoas podem ser más e o que leva as pessoas a serem más, né? Assim, qual foi essa construção até a pessoa fazer o que ela faz, assim. São questionamentos que dá pra gente provocar a partir da leitura. A rainha Catelyn é uma mulher formidável, ela é uma mulher de pulso, uma mulher forte, contestadora, então é muito bom ver um personagem todo redondinho, muito bem construído, né? E ao mesmo tempo frágil, porque a gente vê que ela acaba se perdendo nos seus desejos e perdendo seus desejos por não poder viver aquilo que ela quer viver. Outro questionamento que esse livro traz é desejo dos pais querendo fazer o melhor para os seus filhos e a vida dos filhos, né? Quem tem o real poder sobre isso? Os pais de Catelyn eram marqueses da realeza, acreditavam e entendiam que estavam fazendo o melhor para ela quando a obrigaram a casar com um rei. E isso não é um spoiler, porque se a gente está falando da rainha de copas, obviamente que ela se casou com o rei, mas eles perderam a filha, no sentido de que a filha perdeu os sonhos, a filha perdeu a identidade, a filha perdeu quem ela era, né? Então, assim, até onde as bobeiras infantis dos filhos que não sabem o que é melhor para eles, de fato é uma bobeira. Até onde a gente não tem que ter um limite na interferência, né? Dos desejos alheios, mesmo que esses desejos sejam dos nossos filhos. São questionamentos, são propostas que o livro traz. É uma leitura gostosa, é uma leitura que vale a pena. O final é maravilhoso,
é maravilhoso. Uma outra coisa também que acontece nesse livro é que a gente tem repetições. E isso é uma coisa que acontece na vida real também. Quando a gente passa por um trauma, quando a gente passa por uma situação perigosa ali, um trauma, uma certa forma de violência, nós podemos tender a repetir aquela violência, aquele trauma, reproduzir aquilo de alguma forma. Então, assim, psicologicamente falando, também a gente vê esse processo de repetição, né, de reprodução de uma violência que a gente recebe e a gente passa para frente. Como todo bom conto de fadas, ele é pesado, no sentido de que acontecem coisas muito pesadas, mas é sussa. Uma menina de 8 anos pode ler tranquilamente esse livro que vai passar batido. Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui e deixo a indicação de Sem Coração. E você, já leu esse livro? Ficou curioso? Gosta dessas leituras mais levezinhas, assim? Sim? Não? Conta aí. Aproveita para se inscrever, deixar o seu like, curtir, né? Comentar, fazer aquele combo maroto que ajuda aqui o canal a crescer. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e tchau! Preciso de um pouco aqui! Adoro uma barriguinha quente de porco para os meus pés doídos.